chegou o momento abençoado para o culto do dia da Ascensão. Hoje, vamos dedicar algum tempo para estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado Um Instrumento do Poder de Deus, a Oração. Hoje é a festa do dia da Ascensão, que comemora a ascensão de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras há 2000 anos. Há 2000 anos, quando Jesus subiu do Monte das Oliveiras, deixou a sua última instrução aos discípulos, dizendo: Sereis minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Os discípulos queriam ser revestidos do poder de Deus, sabendo que a missão não podia ser cumprida apenas com a força humana. O meio e o método mais importante para ser revestido do poder de Deus era a oração. Assim, todos se reuniram no sótão de Marcos, orando fervorosamente a Deus durante 10 dias. Depois disso, eles resolveram pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Este acontecimento, que teve lugar há 2000 anos, pode ser confirmado através da história da época apostólica. Assim, a oração pode ser vista como um instrumento através do qual invocamos o poder de Deus. Sabendo melhor do que ninguém que a obra do Evangelho de Deus não pode ser realizada por nenhum esforço humano sem oração, todos eles se dedicaram à oração. Sem a ajuda de Deus, sem o poder do Espírito Santo de Deus, este Evangelho nunca poderia ser pregado em Samaria e até aos confins da terra. Os discípulos sabiam-no melhor do que ninguém. O mesmo se passa conosco, nesta época. Nós sabemos melhor do que ninguém que, para que este Evangelho seja pregado em Samaria e até aos confins da terra, é necessário que haja o poder de Deus e a sua obra. Por isso, desde o dia da Ascensão até ao dia de Pentecostes, eles oraram muito intensamente durante 10 dias. As suas orações eram para que fossem revestidos do poder de Deus. Através do dia da Ascensão que hoje celebramos, Deus abriu-nos o caminho para orar graciosamente. Através dos seus profundos ensinamentos, Deus mostrou-nos plenamente que não há vitória sem a obra da oração. Abramos juntos o livro dos Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Esta é a cena em que ele subiu ao céu. Versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que é que eles faziam constantemente? A partir do dia em que Jesus Cristo subiu ao céu, todos se dedicaram intensamente à oração. Porque o próprio Jesus lhes tinha ensinado que o Espírito Santo, que Deus prometera conceder-lhes, desceria em breve sobre eles. Assim, confiando nas suas palavras, todos oravam constantemente. Versículo 15.
Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, cerca de 120 crentes. Como resultado de orar fervorosamente até o dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, marcando o início da obra do Evangelho na época apostólica com o sermão de Pedro. Antes disso, o tamanho da congregação da igreja primitiva, que acreditava corretamente em Jesus Cristo e o seguia verdadeiramente, era de apenas cerca de 120 pessoas que se reuniram no sótão de Marcos. No entanto, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas arrependeram-se e voltaram para os braços de Deus, marcando o início da abertura explosiva da porta do Evangelho. Por isso, vamos dedicar algum tempo a confirmar, através da Bíblia, que a oração é sempre uma ferramenta e um instrumento através do qual podemos invocar o poder de Deus. Passemos ao capítulo 9 de Marcos. Vejamos a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A cena do capítulo 9 de Marcos é muito familiar para todos nós. O pai do rapaz endemoniado veio e implorou fervorosamente que o demónio fosse expulso do seu filho. Embora os discípulos tenham tentado expulsá-lo, não o conseguiram. No final, o pai do rapaz veio ter com Jesus e Jesus expulsou o demónio, como está registado no livro de Marcos, capítulo 9. Mais tarde, os discípulos pensaram: por que é que não podemos expulsá-lo, se recebemos o poder para o fazer? Quando perguntaram a Jesus em particular, ele respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Não queria Jesus dizer-lhes que orassem com fervor. Ele despertou os seus discípulos para a verdade de que tais milagres só podem ocorrer através do poder da oração. Pensemos também no tempo de Elias. No Monte Carmelo, ele confrontou os 850 falsos profetas que adoravam Baal e postos ídolos, e que comiam à mesa de Jezabel. Nessa altura, ele começou por erguer o altar e ofereceu orações a Deus antes de garantir a vitória. Ele orou a Deus, dizendo: por favor, permite que todas estas pessoas percebam que tu és o verdadeiro Deus. Quando Elias enfrentou os 850 falsos profetas no Monte Carmelo, foi através do poder da oração que Deus lhe concedeu a gloriosa bênção da vitória, permitindo-lhe derrotar de forma espantosa os 850 falsos profetas de Baal e de postos ídolos que comiam à mesa de Jezabel, mostrando uma demonstração notável do poder de Deus. Em todas as épocas, Deus deu-nos uma ferramenta espiritual muito importante chamada oração, através da qual o seu poder se pode manifestar. A partir de hoje e até ao dia de Pentecostes, seguindo os atos da igreja primitiva, ofereceremos orações a Deus durante 10 dias, de madrugada e à noite, de acordo com os regulamentos da festa. Devemos orar sinceramente a Deus para que Sião possa ser estabelecida em todo o mundo. Eu peço-vos que orem diligentemente para que o Evangelho de Deus possa ser pregado em todos os países do mundo. Além disso, orem para que a nossa Sião se estabeleça em vários lugares do mundo e orem também pela vossa fé pessoal. Quando orarem diligentemente pela igreja e também pelo vosso grupo e região, o poder da vossa oração nunca se extinguirá.
Oremos diligentemente de madrugada e à noite, crendo firmemente que as nossas orações se tornarão incenso e serão levadas ao trono de Deus. Uma vez que Jesus disse claramente, esta casta não pode sair senão por meio de oração, creio que todos os filhos de Sião devem ter fé na oração. Vejamos o que Jesus nos ensinou sobre a oração e que tipo de resultados a oração tem o poder de produzir. Vamos encontrar a resposta em Mateus capítulo 7. Vejamos Mateus, capítulo 7, versículo 7. No capítulo 7, versículo 7, Jesus disse, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. O que é que Jesus nos disse para fazermos em Mateus capítulo 7, versículo 7? Jesus disse, pedi, buscai e batei. O que é que estas três instruções implicam que devemos fazer? Não significa isto que devemos orar. Devemos pedir através da oração, procurar através da oração e bater à porta espiritual através da oração. O que é que ele disse que resultaria de fazer isto? Versículo 8. Pois todo o que pede, o que acontece a toda a gente que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele disse que isso iria certamente acontecer e acrescentou uma breve explicação. Vejamos o versículo 9. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quando pedirmos pela glória de Deus, o reino de Deus e o Evangelho, não nos concederá Ele coisas boas. Desta forma, Jesus deu a resposta. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ao dizer isto, recordou-nos claramente a importância da oração e explicou-a mais uma vez em Mateus capítulo 7, juntamente com Marcos, capítulo 9. Passemos ao capítulo 11 de Marcos. Por que é que os santos da igreja primitiva oraram tão fervorosamente no sótão de Marcos durante 10 dias? O que é que eles pretendiam ganhar? No final, ao pedirem, buscarem e baterem, puderam ver a incrível graça de Deus em ação, permitindo que 3.000 almas se arrependessem num só dia. Recordemos este milagre que aconteceu há 2.000 anos. Vejamos o capítulo 11, versículo 22, de Marcos. Capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Acreditam todos que isto vai acontecer? É difícil de acreditar, se ainda pensarmos como se o que está a acontecer neste mundo for tudo o que existe. Não há um vídeo que nos tenha mostrado que o que é inacreditável no mundo tridimensional pode ser fácil e claramente realizado no mundo quadridimensional ou pentadimensional. Embora seja algo que Deus pode fazer facilmente, nenhum dos interruptores está a funcionar neste momento porque não acreditamos. Vejamos o versículo 24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, em que devemos acreditar, que recebestes, e será assim convosco.
Deus já nos prometeu isso. Irmãos e irmãs, por favor, peçam e procurem todas as coisas que são justas, santas e verdadeiras em Deus. Então, Deus prometeu cumprir tudo como foi pedido. Algumas orações serão respondidas rapidamente, e pode haver algumas orações que serão respondidas após 1 ano ou talvez 10 anos. De acordo com o conteúdo da nossa oração, Deus cumprirá certamente tudo o que pedimos, no momento e no tempo mais apropriados para nosso benefício. E é nesta promessa que devemos confiar quando oramos. Por mais que eu ore, parece que Deus não ouve as minhas orações. Pensar assim leva-nos a acusar Deus de ser mentiroso. O que é que diz aqui? Tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebestes. É uma oração oferecida a Deus. Deus deu uma garantia tão segura em relação à oração. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Foi o que Deus prometeu e garantiu. É por isso que os discípulos precisavam de oração para estarem em condições de cumprir plenamente a grande missão de Deus. Sereis minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Através de orações fervorosas, eles pediram, por favor, dê-nos poder para fazer essas coisas. Por favor, dê-nos sabedoria e fé. Por favor, conceda-nos o poder de Deus. Por favor, ajude-nos a tornarmos-nos profetas e obreiros de Deus, capazes de vencer o diabo e de não cair em tentações malignas. Durante 10 dias, passaram o tempo em oração fervorosa no sótão de Marcos. Então, quando chegou o dia de Pentecostes, esse poder foi recebido e, a partir desse momento, grandes atos espirituais e graciosos começaram a desenrolar-se. A partir daí, a graça e o favor de Deus, como uma cascata, caíram sobre eles e tocaram o coração de muitas pessoas. Por isso, não orem de ânimo leve, mas creiam que Deus cumprirá certamente todas as orações que lhe forem dirigidas. Nós devemos saber que é para nossa própria bênção que algumas orações são respondidas rapidamente, enquanto outras são cumpridas um pouco mais tarde. Temos de acreditar firmemente que, se as nossas orações forem corretas aos olhos de Deus, Ele irá certamente ouvi-las e atendê-las. Relativamente a este assunto, Jesus deu-nos um exemplo de oração, juntamente com muitos outros exemplos de fé. Confirmemos este facto passando a Marcos capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia. Desta forma, o cotidiano de Jesus começava logo ao amanhecer. Enquanto vocês vivem neste mundo, como se sentem quando, por vezes, lhes faltam a energia? Não sentem que o dia é um pouco difícil e desafiante e que lhe falta a motivação para trabalhar em algo? Irmãos e irmãs, a oração pode ser vista como o poder de Deus que faz surgir a energia espiritual. Por isso, oremos sinceramente todos os dias e acumulemos as bênçãos celestiais que desejamos receber.
Depois de o Evangelho ter sido pregado em Samaria e até aos confins da terra, chegarão certamente os dias em que nos veremos transformados de acordo com as orações que acumulamos, percebendo que nos tornamos os completos que Deus deseja e quer. Uma vez que Deus disse, quando orardes, crede que o recebestes. Ofereçamos orações graciosas, orações que beneficiem os outros, orações pela justiça, pelo reino de Deus e pelo Evangelho. Por favor, orem também sinceramente pela vossa fé, pela Igreja e pelos membros do vosso grupo e região. As orações de hoje são entregues ao céu e acumuladas, e as orações de amanhã também são entregues e acumuladas. Depois, um dia, todas essas orações explodem de repente e pode haver 3.000 frutos por dia. Ao ver que Deus abriu os corações de 3.000 pessoas num só dia, penso que Pedro deve ter orado muito. É preciso acreditar que isso irá acontecer certamente. Nós podemos ver que Jesus deu um exemplo de oração, absorvendo força espiritual e energia desde a madrugada, assim, prosseguindo com o trabalho evangélico do dia. Também para nós, toda a força espiritual nos é dada através da oração. Por favor, lembrem-se disto e ofereçam orações fervorosas durante a semana de oração do dia da Ascensão ao dia de Pentecostes. Uma obra tão poderosa pode ser realizada através da oração. Quanto é que Deus nos ama? Ele ama-nos até à morte. Deus, que nos estima e nos ama mais do que a si próprio, diz-nos para mantermos esta atitude no que diz respeito à oração. Voltemos ao livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vejamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai. E como é que devemos orar, sem cessar? A oração é a energia que dá força às nossas almas. Nós precisamos de receber continuamente essa energia. O que é que nos acontece quando ficamos sem energia? Os nossos corpos físicos tornam-se cansados, fatigados e letárgicos. O mesmo se passa com o nosso estado espiritual. Considerem a oração como uma energia que nos liga a Deus. É por isso que Deus não quer que essa energia seja cortada nem por um momento. É por isso que Ele nos diz para orarmos continuamente. Quer se trate de pequenas tarefas, de grandes projetos, de assuntos importantes ou de atividades menos significativas, vivamos cada dia em oração sem distinção. Se o fizermos, Deus permitir-nos certamente até 30.000 ou 300.000 frutos num dia, nesta época, tal como Pedro deu 3.000 frutos graciosos num dia, há 2.000 anos. Não nos permitirá Ele uma obra tão espantosa. A certa altura, Ele fará explodir as nossas orações. Por isso, orem com diligência e continuem a acumulá-las. Devemos orar com diligência, acreditando que recebemos tudo aquilo pelo que oramos. Deus não nos pede para orar sem cessar, para nos dificultar a tarefa. Deus desperta-nos para a oração diligente e contínua, porque quer que sintamos sempre a energia espiritual, que nos é dada através da oração. Tudo isto porque Ele cuida de nós e nos ama. Quando os antepassados da fé e os santos da Igreja primitiva oravam,
não aconteciam sempre coisas espantosas. Pensem na história do Monte Carmelo. Além disso, antes de ir para o Gólgota, Jesus orou fervorosamente na noite da Páscoa. Ao fazê-lo, não realizou ele a grande obra de redimir a humanidade dos seus pecados. Eu peço-vos sinceramente que nunca esqueçam que o poder da oração precede sempre qualquer grande acontecimento. Deus não foge à responsabilidade ou deixa de responder às nossas orações depois de dizer: acreditem incondicionalmente. Ele fez uma promessa clara a toda a humanidade. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes. Deus disse que rejeitaria as orações que fossem erradamente direcionadas para a nossa ganância ou destinadas a satisfazer os nossos próprios prazeres. Por isso, peço que esta semana de oração seja verdadeiramente dedicada a orar de acordo com a vontade de Deus. O instrumento do poder de Deus é a oração. A oração é também a energia da nossa alma. Se a oração for cortada, a alma não é diferente de um corpo sem energia. Não pode exercer qualquer poder. Uma vez que é uma grande necessidade de oração, oremos fervorosamente de todo o coração durante a semana de oração, durante 10 dias, para que os corações de todas as pessoas na Coreia, como também em todo o mundo, em Samaria e até aos confins da terra, sejam movidos e todas as pessoas regressem a Sião, se arrependam, recebam o perdão dos pecados e regressem ao reino dos céus. Na esperança de que este grande e glorioso milagre ocorra através das nossas orações sinceras, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.